Boa noite, hoje dia 22 de abril de 2026. Muito bem, então hoje nós continuamos a mulher na mística ocidental e hoje nós estamos falando das antigas, das pré-cristãs. E hoje nós temos assim um caso bem interessante para focalizar, um caso diferente dos outros. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de Hipárquia de Maroneia. Ela é de 350 a 280 a.C. Ela era filósofa cínica, tem uma nota sobre isso. Filósofa cínica, companheira de Crates de Tebas. Hipárquia rompeu com expectativas sociais do seu tempo ao adotar um modo de vida filosófico público e austero, característico dos cínicos. Relatos antigos a mostram debatendo em igualdade com homens e recusando o confinamento doméstico. Na verdade, ela e o marido dela, o Crates, eles viviam na rua. Só um momento. Pronto. Boa noite, então vou prosseguir. Então, ela era filósofa cínica, companheira, casou com Crates, com outra família, né? Vivia na rua, e os relatos antigos mostram debatendo em igualdade com os homens e recusando o confinamento doméstico. Sua filosofia não foi apenas teórica, foi existencial. Isso era típico do cinismo, era um modo de viver. Ela encarnava a tese cínica de que a liberdade consiste em viver segundo a natureza e não segundo convenções. Convenções sociais, morais, inclusive. Tá? Bem, uma nota que não tem na apostila, porque como o caso de Hipárquia de Maroneia é um caso meio difícil, e esse é a primeira vez que esse curso está acontecendo, então eu tenho que acrescentar alguns esclarecimentos. Então, a primeira nota que não tem na apostila é um comentário breve sobre o cinismo. Filosofia da Grécia Antiga, século IV a.C. O cinismo defende uma vida simples, autêntica e virtuosa, baseada na natureza e no desapego total a bens materiais e convenções sociais. Representada principalmente por Diógenes de Sinope, pregava a autossuficiência, a liberdade de expressão, a crítica à hipocrisia, buscando a felicidade através da ação prática, não apenas da teoria. Então era uma filosofia que era um modo de viver, não era argumentação teórica, tá? Para começo de conversa. Então a Hipárquia de Maroneia seguia essa filosofia, que era o modo de viver. Bom, muito bem. Então, vamos lá. O primeiro texto é que é o grande problema. O argumento contra Teodoro. Estando ela numa reunião, Teodoro tentou constrangê-la, puxando-lhe o manto. Hipárquia não se perturbou. E quando ele perguntou se não seria errado que uma mulher se expusesse assim em público, ela respondeu: se não é errado que eu faça algo que é próprio de Hipárquia,
também não é errado que Hipárquia o faça. E se o que faço não é injusto, não há vergonha nisso. Citada por Diógenes Laércio 6, deve ser capítulo 6. É um episódio assim, muito estranho. Eu vou ler e tive que juntar notas que não estão na apostila para a gente poder entender direito o que é que aconteceu aqui. O argumento contra Teodoro. Estando ela numa reunião, Teodoro tentou constrangê-la, puxando-lhe o manto. Hipárquia não se perturbou. E quando ele lhe perguntou se não seria errado que uma mulher se expusesse assim em público, ela respondeu: se não é errado que eu faça algo que é próprio de Hipárquia, também não é errado que Hipárquia o faça. E se o que eu faço não é injusto, não há vergonha nisso. Bom, vamos explicar. Tá? Primeira nota. O gesto de Teodoro ao puxar o manto de Hipárquia tinha a intenção de constrangê-la publicamente, apelando às convenções sociais que associavam a exposição feminina à vergonha. Ou seja, foi uma atitude tipicamente machista. Ele puxou a roupa dela, querendo deixá-la embaraçada, porque ele não tinha argumento. Um covarde. Puxou a roupa e depois ainda perguntou se ela não tinha vergonha de ficar nua. Mas ela não ficou nua porque ela quis. Ela foi vítima de uma violência. E ele foi covarde, porque se fosse outro homem, ele não teria feito isso. Tá? Mas vamos ver como. Por isso que eu falei, eu tinha que juntar notas para explicar o texto, o que é que aconteceu. Então ele puxou a roupa, porque numa discussão ele ficou sem argumento, então ele quis deixar ela constrangida. A resposta de Hipárquia reflete a ética cínica. Ela foi fiel à filosofia dela, que era uma filosofia vivida e não teórica. A resposta de Hipárquia reflete a ética cínica. Nada é vergonhoso se não for injusto ou contrário à natureza. Portanto, Hipárquia nem se abalou. Para os cínicos, a vergonha nasce da convenção social. Então, a vergonha da mulher seria uma convenção, né? E não da verdade moral. Ao afirmar que uma ação própria de Hipárquia não é errada se não é injusta, ela reivindica autonomia ética e igualdade moral, recusando submeter-se às expectativas impostas ao seu gênero. Portanto, se ela ficasse embaraçada, ela estava aceitando, né, uma posição machista de desmerecer a mulher. E ele foi não só machista, mas covarde, né, de puxar a roupa dela com más intenções. Bom, não é suficiente para explicar o evento. Então vamos em mais notas que não estão na apostila. Quem era Teodoro? Teodoro o ateu, da mesma época que ela, claro, né? Ele foi um filósofo grego da escola cirenaica, conhecido por suas visões radicais que negavam a existência dos deuses tradicionais. Ele era ateu. O incidente com Hipárquia de Maroneia ocorreu durante um banquete, um simpósio, né? Onde Teodoro tentou humilhá-la por ela ser uma mulher ocupando um espaço intelectual tipicamente masculino. O embate filosófico. A discussão começou quando Hipárquia, uma filósofa cínica, apresentou um sofisma lógico para justificar sua presença no evento. A premissa. O que é que ela disse? Qualquer ação que não fosse considerada errada se feita por Teodoro
também não seria errada se feita por Hipárquia. Então, se Teodoro podia ir, ela também podia. A provocação. Ela argumentou que se não era errado Teodoro bater em si mesmo, então não seria errado Hipárquia bater em Teodoro. Ela provocou também. Incapaz de responder ao argumento lógico, Teodoro reagiu de uma forma agressiva e física para tentar envergonhá-la publicamente. A ação. Teodoro puxou ou tentou arrancar as roupas, o manto cínico, de Hipárquia. O objetivo. Ele pretendia expô-la e causar constrangimento, reafirmando que o lugar dela deveria ser no tear, tecendo tecidos, típico da cultura grega. Aqui se falaria tanque ou no fogão. Reafirmando que o lugar dela deveria ser no tear e não debatendo filosofia. A reação de Hipárquia. Fiel aos princípios cínicos de desapego e impudência, não é imoralidade, é impudência no sentido de não seguir falsa moral. Fiel aos princípios cínicos de desapego e impudência, ela permaneceu calma, ela não se abalou. Ela permaneceu calma, não demonstrou nenhuma vergonha ou timidez, o que era incomum para as mulheres da época. Quando Teodora questionou se ela era a mulher que havia abandonado o tear, ela respondeu que sim, mas perguntou em público se ele achava que ela tinha tomado uma decisão errada ao dedicar à sua educação o tempo que antes gastava tecendo. E o idiota ficou sem resposta. E ela saiu mais firme do que entrou. Renúncia às convenções. Porque não tem textos dela, só tem comentários, né? Renúncia às convenções. Hipárquia abandonou a riqueza, os pretendentes e os costumes da cidade para viver segundo a filosofia ao lado de Crates. Vestia o mesmo manto, frequentava os mesmos lugares e participava dos debates públicos. Citado por Diógenes Laércio. Não era um discurso doutrinário, mas mostra prática filosófica radical. Eles viviam radicalmente. Escritos perdidos. Diz-se que escreveu cartas filosóficas e compôs algumas tragédias. Quem narra isso é Diógenes Laércio. Mas, infelizmente, nada disso sobreviveu. Tá? Então, essa é Hipárquia, uma pessoa assim, bastante desafiadora para a cultura da época. Tá? Infelizmente, nós só temos isso, não temos mais material. Hipátia de Alexandria, 355, 415 depois de Cristo, muito tempo depois. Séculos depois, em Alexandria, Hipátia ensinava matemática, astronomia, filosofia neoplatônica. Ela ensinava matemática, astronomia, filosofia neoplatônica. Sua escola reunia discípulos de diversas ordens, origens religiosas. Era admirada por sua clareza, integridade, domínio intelectual. Relatos antigos descrevem sua presença pública com respeito quase unânime. Sua morte violenta, no contexto de conflitos políticos e religiosos, marcou simbolicamente o fim de uma era na cidade. Hipátia não foi apenas professora,
Foi presença que iluminou o espaço público, deixando clara a autoridade da razão e da virtude feminina. Então já é um perfil completamente diferente, mas também era Alexandria, que era um centro de conhecimento, e ela era mestra em matemática, astronomia e filosofia neoplatônica. Vamos ver o que é que nós temos dela. Sobre Hipátia. Uma carta de Sinésio. Sinésio de Cirene escreve uma carta para Hipátia. A ti, minha mestra, minha benfeitora, dirijo essas palavras. Se algo há de reto em meu pensamento, foi de ti que o recebi. Se alguma luz habita em minha alma, foi de tua presença que ela se acendeu. Considero-te não apenas instrutora de doutrinas, mas guia na vida filosófica. Em meio às incertezas do mundo, tua palavra permanece como medida segura e fundamento estável. Nossa, ele põe ela lá em cima. Mesmo distante, conservo viva a memória do círculo sagrado que nos reunia sob tua direção. O coro dispersou-se, cada qual seguindo seu destino, mas todos guardamos o selo da comum instrução. Aquilo que aprendemos contigo não era apenas ciência, mas formação da alma. Recorrendo a ti mais uma vez, peço orientação, como sempre fiz. Pois entre todos os que conheço, és, para mim, a mais venerável na filosofia e a mais firme intérprete das coisas humanas e divinas. Que tua presença continue sendo para nós exemplo de integridade, serenidade e amor ao saber. Registro em carta de Sinésio de Cirene. Então, Sinésio põe ela lá em cima, como mestra mesmo. Vamos ver aqui, acredito que tem outra carta de Sinésio. Saúdo-te, venerável e bem-aventurada mestra. Se o destino me afastou de tua presença, não conseguiu afastar-me da lembrança da tua instrução. Pois o verdadeiro vínculo entre os que amam a sabedoria não se dissolve com a distância. Quando reflito sobre as dificuldades que enfrento, volto-me interiormente para a tua imagem como quem consulta um oráculo seguro. Pois sei que tua vida é coerente com teus ensinamentos e que em ti a filosofia não é discurso vazio, mas prática constante. Momento. Pronto. Prossigo. Então, ele continua colocando ela lá em cima. Então, ele diz que a filosofia não é discurso vazio, mas é prática constante. E aí ele muda de assunto. Envio-te também o instrumento que construí segundo nossos estudos comuns, pedindo que o examines. Se houver erro, corrija-me. Se houver acerto, confirma-me. Pois prefiro ser repreendido por ti a ser elogiado por outros. Ele construiu um instrumento a partir das instruções da mestra. E agora envia para que ela examine. Aqueles que partilharam da tua convivência reconhecem que não há nada mais firme que tua inteligência, nada mais equilibrado que teu juízo. Em tempos de confusão, tua presença é como porto seguro para as almas inquietas.
Recordo-me dos dias em que, reunidos sob tua orientação, buscávamos elevar o pensamento acima das preocupações vulgares. Ali aprendemos que a verdadeira nobreza não está no nascimento, mas na purificação da alma pela contemplação. Então, ela era mestra em matemática, astronomia, ele construiu um instrumento, mas ela colocava tudo, acima de tudo, a purificação da alma e a contemplação. Então, ela era realmente uma mulher muito sábia, pelo que nós vemos pelas duas cartas. E era uma autoridade em Alexandria, que era o centro da cultura local. Terceira carta. Lembramos que na segunda ele enviou um instrumento para que ela examinasse e corrigisse, tá? Então vamos na terceira carta. Ciência e orientação. É o mesmo Sinésio falando. Peço-te que mandes fazer para mim um astrolábio de bronze, conforme o modelo que estudamos, pois confio mais no teu juízo do que no de qualquer artesão, que seja construído segundo a exatidão matemática, como convém às coisas que participam da ordem celeste. Então, na outra carta ele mandou um artefato construído, e aqui ele encomenda para ela um astrolábio que seja feito sob a supervisão dela, porque ele não confia nos outros, por causa da necessidade da exatidão matemática para examinar a ordem celeste, os astros, um astrolábio. Envia-me também um hidroscópio, se possível, pois necessito dele para minhas observações. Sinceramente, não sei o que é um hidroscópio. Eu vou pesquisar. Envia-me também um hidroscópio, se possível, pois necessito dele para minhas observações. Sei que não desprezas tais pedidos, porque sabes que o estudo das coisas naturais conduz a mente à contemplação das realidades superiores. Bem neoplatônico isso. Ele diz que ela não vai desprezar os pedidos dos instrumentos do astrolábio, do hidroscópio, do estudo das coisas naturais, porque elas remetem à contemplação das realidades superiores. Quanto às questões públicas que me inquietam, não encontro melhor conselheira do que tu, pois tua prudência não se limita aos números e às figuras, mas alcança também os assuntos humanos. Se erro, corrige-me. Se hesito, fortalece-me. Se me deixo levar pela perturbação, recorda-me aquilo que tantas vezes nos ensinaste, que a alma deve manter-se firme como centro imóvel, mesmo quando as circunstâncias giram ao redor. Para mim, tua presença é medida de equilíbrio. Entre os que se dizem filósofos, muitos falam, poucos vivem conforme o que ensinam. Em ti, porém, palavra e vida concordam. Então, aqui Sinésio vai um pouco mais longe, além de botar ela lá no pedestal nas nuvens, ele pede orientação sobre instrumentos muito precisos, né? Como astrolábio, exatidão matemática, e ela, como nós dissemos no começo, ela ensinava matemática, astronomia e filosofia neoplatônica, a parte contemplativa. Então, era extremamente sábia.
Também, infelizmente, nós temos só essas cartas de Sinésio que dão a entender quem era, né? Bom, muito bem. Próxima, antiga. Não cristã, já depois de Cristo, mas ainda não cristã e que foi formando o pensamento místico. Teodora de Emesa, século V depois de Cristo. Filósofa neoplatônica, mística, portanto. Filósofa neoplatônica ativa na Síria, a antiga. Teodora de Hermesa pertence ao círculo das mulheres que exerceram autoridade intelectual nas escolas filosóficas do século V. Segundo certas narrativas, teria sido mestra de filósofos, dotada de rara profundidade contemplativa. Mais uma, mestra de filósofos. Sua presença testemunha que, mesmo em ambientes predominantemente masculinos, a tradição neoplatônica reconhecia a capacidade feminina para a especulação metafísica e o ensino. Bom, se os neoplatônicos não reconhecessem, então aí estava tudo perdido, né? Porque são os neoplatônicos realmente que podem ter a maior abertura possível. Algumas tradições posteriores sugerem que ela teria adotado vestes masculinas para circular com maior liberdade no meio filosófico. Motivo recorrente em narrativas antigas sobre mulheres que ultrapassaram limites sociais. Então não é muito confiável, porque isso eles falavam de muitas. Ainda que tal relato pertença mais ao campo do lendário do que da história comprovada, ele expressa simbolicamente a tensão entre vocação intelectual e convenções de gênero. Quer dizer, dizer que ela usava roupas masculinas é fantasioso, porque eles falavam isso de qualquer uma. Mas o fato de falar isso de qualquer uma mostra o preconceito, justamente. Vamos lá. Formação e caráter. Teodora, esposa de Isidoro, era notável por natureza e por educação. Não era inferior aos homens na capacidade de compreender as questões filosóficas mais elevadas. E por que seria inferior? Só na cabeça deles. Não era inferior aos homens na capacidade de compreender as questões filosóficas mais elevadas e dedicava-se com zelo às disciplinas matemáticas. Seu espírito era firme, sua disposição nobre. Não buscava exibição pública, mas cultivava a filosofia com seriedade e discrição. Entre aqueles que frequentavam o círculo, era tido em grande estima, não por posição social, mas por excelência de inteligência e integridade de caráter. Citado por Damásio. Sobre sua competência intelectual. Teodora possuía conhecimento profundo da aritmética e da geometria, e não era estranha às especulações mais altas da filosofia. Participava das discussões com discernimento e clareza, e muitos se admiravam de que uma mulher pudesse alcançar tal domínio nas ciências que poucos homens compreendiam plenamente. Sua vida era ordenada segundo a razão.
E sua conduta refletia o equilíbrio que os filósofos buscavam na teoria. Mas o problema é a prática. Então, a sua conduta refletia, né, o que ela pregava. Também citado por Damásio. Mais uma citação de Damásio, porque é tudo que nós temos, né, sobre sua posição no círculo neoplatônico. Embora vivesse retirada e sem ostentação, sua presença era reconhecida como digna de respeito entre os que cultivavam a filosofia. Não se deixou dominar pelas paixões, nem pelas vaidades da cidade, mas orientava-se segundo princípios firmes. Assim, em meio às dificuldades daquele tempo, manteve-se fiel ao ideal filosófico, mostrando que a excelência não pertence por natureza a um sexo, mas pertence à alma disciplinada. E assim a gente termina esse ciclo das antigas. Aqui, pronto. Então, reparem, muitas delas antes de Cristo, algumas delas depois de Cristo, numa época de passagem do mundo antigo grego, porque nós estamos falando da mística ocidental, do mundo antigo para o mundo cristão. Então, reparem como tem várias antes de Cristo e algumas depois de Cristo. Algumas depois de Cristo que trabalham no registro do neoplatonismo. As antigas eram pitagóricas. Né? Uma semente, há uma continuidade. Né? Mas essas depois de Cristo, século 3, 4, 5 depois de Cristo, elas são neoplatônicas. Agora, há uma interface. Nada está muito definido. Porque depois de Cristo, o cristianismo, até enquanto filosofia, enquanto doutrina, ele está em formação. Nessa época, até o século V, é exatamente o período da patrística, onde os padres antigos quiseram formar uma doutrina. E em nenhuma outra época houve um conhecimento tão esplendoroso, tão brilhante, tão genuinamente místico e interior como nessa época. Então, nem todos eram convertidos, mas o neoplatonismo então era uma influência muito forte. Por isso que vem algumas depois de Cristo. Mas nós consideramos antigas e pré-cristãs. Porque, mesmo que uma ou outra seja depois de Cristo, elas formam a base filosófica, um fundo filosófico que serviu para a formação do cristianismo enquanto filosofia, enquanto doutrina mais estabelecida. Porque com Cristo nós temos uma doutrina, mas essencialmente é prática. Tá? Então agora nós vamos entrar nas antigas cristãs. E agora começa a ficar mais específico. As antigas cristãs. Com a expansão do cristianismo, sua progressiva organização institucional, a igreja se organizando, o cenário espiritual do Ocidente transforma-se profundamente. A reflexão sobre Deus deixa de acontecer apenas nas escolas filosóficas e passa a florescer também nas comunidades, nos desertos, nos mosteiros nascentes e nas casas convertidas em espaços
de oração. Nesse contexto, muitas mulheres emergem como figuras espirituais de notável autoridade. Então, o cristianismo começa a se espalhar e aí começa comunidades, desertos, mosteiros, casas de oração, a ideia de comunidade, não só de filósofos. Né? Bem, diferente das filósofas da antiguidade clássica, cujas vozes nos chegam muitas vezes fragmentadas ou mediadas por autores posteriores, comentários, cartas, como a gente vê, não tem material. As mulheres cristãs antigas aparecem frequentemente inseridas em redes vivas de discípulos, mestres e comunidades. Algumas deixaram cartas, outras regras de vida, outras ainda não escreveram diretamente, mas suas palavras foram preservadas por aqueles que as reconheceram como mestras espirituais. A autoridade delas não se fundava em títulos formais, mas na evidência de uma vida transfigurada. Então, começa a se perder, a igreja está se formando, mas ainda não é uma instituição rígida. Por outro lado, também a índole mística das pessoas começa a se libertar de títulos formais, de escolas de filosofia, de correntes estabelecidas. Todo mundo que era filósofo pertencia a uma corrente, cinismo, estoicismo, ceticismo e outros ismos. E aqui elas começam a ter autoridade por causa de uma vida transfigurada pela vivência mística. O cristianismo primitivo, especialmente em seus primeiros séculos, conheceu uma intensa participação feminina na direção espiritual. E, no entanto, tão pouco conhecida, não é verdade? Então, conheceu uma intensa participação feminina na direção espiritual, na hospitalidade às comunidades, no ensino catequético, na vida ascética. Viúvas, virgens consagradas, mártires, fundadoras de mosteiros, tornaram-se referências morais e espirituais. Viúvas, virgens consagradas, mártires, fundadoras de mosteiros. Em muitos casos, bispos e teólogos recorreram a elas para conselho e orientação. Nessas mulheres, a mística não aparece como exceção, mas como vocação vivida com radicalidade. Mas aí é vida mística mesmo, elas se entregam. A experiência de Deus, a vida mística. A experiência de Deus não era um exercício abstrato, mas uma realidade concreta que moldava escolhas, relações e formas de vida. Ora, a experiência de Deus era algo a qual elas se entregavam total e radicalmente o máximo que conseguiam. Seus testemunhos revelam que a contemplação, o discernimento e a liderança espiritual não estavam limitados ao gênero, sexo, mas a abertura da alma ao mistério. O que rege não é ser homem ou ser mulher, o que rege é o quanto a alma, o espírito se abre ao mistério. Ao escutar essas vozes das cristãs antigas, reencontramos uma dimensão essencial do cristianismo nascente. A santidade como sabedoria viva. As pessoas já não querem mais ser grandes filósofos, grandes mestres, elas querem ser a santidade. Não se trata apenas de figuras devocionais, mas de mulheres que pensaram, orientaram, corrigiram e ensinaram.
Seus textos, diretos ou preservados por discípulos, são parte integrante da tradição espiritual do Oriente. É um papel fundamental dessas primeiras cristãs. Perpétua. Que bom que começa com Perpétua, que é um relato longo e um dos meus prediletos. Perpétua. 181, 203 depois de Cristo. Mais ou menos a época de Orígenes, né, de Clemente. Perpétua. Cristã norte-africana, martirizada em Cartago no ano 203, durante a perseguição sob o imperador Septímio Severo. Perpétua é uma das figuras mais impressionantes do cristianismo primitivo. Jovem de família nobre, instruída e ainda mãe de um bebê lactente. Foi presa pouco após o batismo e conduzida ao anfiteatro para morrer às feras, Coliseu, juntamente com outros catecúmenos. Então, essa é a história dela. Perpétua, jovem, família nobre, mãe de um bebê lactante, de uma criança de colo, presa e conduzida ao anfiteatro para ser entregue às feras. Seu nome permanece sobretudo por causa da Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, documento que preserva um núcleo autobiográfico amplamente reconhecido como autêntico. Portanto, vamos ler coisas impressionantes que são tidas como verdadeiras. Trata-se de um dos raríssimos textos cristãos do início do século III, escritos por uma mulher, transmitidos com relativa integridade. No relato, Perpétua narra a prisão, o conflito dramático com o pai, as visões simbólicas que recebe e a progressiva interiorização do martírio como combate espiritual. Portanto, o que nós vamos ler é bastante forte. Sua escrita é sóbria e direta, mas atravessada por imagens de grande densidade. A escada estreita, guardada pelo dragão, o jardim luminoso, o combate atlético contra o adversário egípcio. Coisa difícil de entender agora, mas nós vamos ver depois. Nela já se percebe uma consciência espiritual clara e inabalável. Cristiana sum, sou cristã, cristiana sum. Não como afirmação sociológica, mas como identidade ontológica, identidade do ser. Sou cristã. A prisão transforma-se em palácio, o suplício em passagem, a arena em lugar de vitória interior. Perpétua inaugura, assim, a tradição literária feminina cristã conservada, unindo martírio, visão mística e autoridade espiritual numa síntese que antecede em mais de um século o florescimento organizado do monaquismo. Então, une martírio, né, tradição, autoridade espiritual em algo que seria continuado pelo monaquismo. O que é o monaquismo? Nota. O monaquismo é a retirada voluntária do mundo para buscar a união com Deus por meio da ascese, da oração contínua, da disciplina espiritual. Mônacos, monge, é aquele que é só. Não no sentido de isolamento psicológico, mas de unificação interior e dedicação
exclusiva ao espírito. Por exemplo, os padres do deserto. O monaquismo é também chamado de martírio branco, sem sangue. Morrer para o mundo sem derramamento de sangue. Então, esse era o monaquismo e a Perpétua foi, assim, precursora. Mas vamos deixar o monaquismo de lado e vamos nos centrar em Perpétua. Agora é Perpétua ela mesma narrando. Enquanto estávamos ainda com os perseguidores, meu pai, por amor de mim, tentava afastar-me da fé, buscando dobrar minha resolução com palavras que eram para mim como golpes. Eu lhe disse: vês este vaso aqui? Pode ser chamado por outro nome além do que é? Ele respondeu: não. Eu lhe disse: assim também eu não posso ser chamada por outro nome, senão o que sou, cristã. Eu sou cristã. Não posso ser chamado por outro nome, senão aquilo que eu sou, cristã. Ele, o pai, ele se lançou sobre mim como para arrancar-me os olhos, mas apenas me feriu e foi embora vencido. Fiquei alguns dias sem vê-lo e agradeci ao Senhor por sua ausência. Nesse tempo, fomos batizados. E o Espírito me inspirou que nada pedisse da água, senão a perseverança da carne. Poucos dias depois, fomos lançados na prisão. Eu senti horror, pois jamais havia experimentado tais trevas. Ó dia terrível! Calor sufocante por causa da multidão, violência dos soldados e, sobretudo, a angústia por meu filho. Então, Tércio e Pompônio, diáconos abençoados, subornaram os guardas para que fôssemos levados por algumas horas a um lugar mais digno da prisão. Cada um saiu e cuidou de si. Eu amamentei meu filho, já enfraquecido pela fome. Falei com minha mãe, fortaleci meu irmão e lhes confiei meu filho. Eu sofria por vê-los sofrer por minha causa. Por muitos dias suportei essa ansiedade. Obtive que meu filho permanecesse comigo na prisão e logo recobrei as forças, aliviada da fadiga e da preocupação por ele, pelo filho. E, de repente, a prisão se tornou para mim um palácio, de modo que eu preferia estar ali a qualquer outro lugar. Disse-me meu irmão: minha senhora irmã, és já grande diante do Senhor. Pede uma visão para saberes se padeceremos o martírio ou se seremos libertados. Eu, sabendo que podia falar com o Senhor, a quem já havia experimentado tantos favores, prometi-lhe confiadamente e pedi. E me foi mostrado o seguinte: vi uma escada de bronze extraordinariamente alta que chegava até o céu, mas tão estreita que só se podia subir um por vez.
escada de bronze até o céu. Até o céu passava um por vez. Dos lados da escada estavam fixadas toda espécie de armas: espadas, lanças, ganchos e punhais, de modo que, se alguém subisse distraidamente ou olhando para baixo, seria dilacerado. Ao pé da escada jazia um dragão enorme, que armava ciladas aos que queriam subir e tentava aterrorizá-los para que não subissem. Sátiro subiu primeiro e, voltando-se para mim, disse: Perpétua, eu te espero, mas cuida para que o dragão não te morda. Eu lhe respondi: Em nome de Jesus Cristo, ele não me fará mal. E como se temesse, o dragão, ergueu a cabeça. Eu pisei-lhe a cabeça como se fosse o primeiro degrau e subi. Cheguei a um vasto jardim. No meio estava sentado um homem de cabelos brancos, vestido como pastor, grande e sereno, ordenhando ovelhas. Ao redor estavam muitos vestidos de branco. Ele levantou a cabeça, olhando para mim, e disse: Bem-vinda, filha. Chamou-me, deu-me do queijo que ordenhava. Recebi-o com as mãos juntas e comi, e todos os que estavam ao redor disseram: Amém. Ao som dessas palavras despertei, ainda saboreando uma doçura indizível. Contei a visão a meu irmão e compreendemos que deveríamos padecer. E já não tínhamos esperança nas coisas deste mundo. Pois bem, então pausa. Ela teve uma visão extraordinária, a escada, ela chegava num plano, que parecia um plano espiritual, todos de branco, e ela, então, a compreensão da visão, compreendemos que deveríamos padecer. Já não tínhamos esperança nas coisas deste mundo. A conclusão da experiência foi essa. Outro dia, enquanto almoçávamos, fomos subitamente levados para interrogatório. Chegamos ao fórum, a notícia espalhou-se imediatamente e uma multidão imensa se reuniu. Subimos ao estrado. Os outros foram interrogados e confessaram. Quando chegou a minha vez, apareceu meu pai, trazendo meu filho, e me arrastava pelos degraus, dizendo: Tem piedade do teu filho? O procurador Hilariano disse: Poupa os cabelos brancos de teu pai, poupa a infância de teu filho, oferece sacrifício para os deuses, pela saúde dos imperadores. Eu respondi: Não farei. Ele disse: És cristã? E eu respondi: Sou cristã. Meu pai insistia ainda. Então Hilariano ordenou que fosse lançado ao chão e espancado com varas. O pai. Senti mais a dor de meu pai do que se eu mesma fosse golpeada. Depois pronunciou sentença contra todos nós, condenando-nos às feras, e descemos jubilosos para a prisão. Na véspera do combate tive outra visão. Vi o diácono Pompônio vir até a porta da prisão e bater com força. Saí com ele. Seguimos por caminhos ásperos e sinuosos até chegarmos ao anfiteatro. Ele me conduziu ao centro da arena e disse: Não temas, estou contigo e combato contigo. E desapareceu. Vi então uma multidão enorme,
e sabendo que estava condenado às feras, admirei-me de que não as soltassem contra mim. Veio contra mim um egípcio de aspecto terrível, com seus auxiliares, para lutar comigo. Também vieram jovens belos para me ajudar. Fui despida e me tornei homem. Meus ajudantes começaram a esfregar-me com óleo, como se faz aos atletas, e eu vi o egípcio rolar na poeira. Apareceu então um homem de estatura extraordinária, tão alta que ultrapassava o topo do anfiteatro. Vestia túnica púrpura sem mangas, com duas faixas que lhe caíam ao peito e sandálias maravilhosamente trabalhadas em ouro e prata. Trazia uma vara como um treinador e um ramo verde com maçãs de ouro. Pediu silêncio e disse: se este egípcio a vencer, ele a matará pela espada. Mas se ela o vencer, receberá este ramo. Retirou-se. Aproximamo-nos um do outro e começamos a lutar. Ele tentou agarrar meus pés, e eu, porém, lhe golpeava o rosto com os calcanhares. Fui elevada no ar e comecei a atingi-lo como se não tocasse a terra. Vendo que a luta se prolongava, juntei as mãos de tal modo que entrelacei meus dedos, agarrei-lhe a cabeça e o fiz cair de rosto ao chão. Então pisei-lhe a cabeça. A multidão começou a clamar e meus ajudantes entoaram um hino. Aproximei-me do treinador e recebi o ramo. Ele me beijou e disse: a paz esteja contigo, filha. E comecei a caminhar vitoriosa para a porta da vida eterna. Logo despertei e compreendi que não lutaria contra feras, mas contra o diabo. E sabia que a vitória seria minha. Trechos do núcleo autobiográfico preservado nas Acta Martyrium. Vai cair, tá caindo. Vai, mas deu para contar a história inteira, tá? Então, é isso.